Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Vida Poliglota, que é um espaço para a gente conversar sobre idiomas, culturas, viagens e sobre como aprender línguas pode abrir portas, mudar destinos e transformar o jeito como a gente vê o mundo. Eu sou o Guilherme Silveira, o Gui, o seu anfitrião por aqui. No episódio de hoje, eu quero falar sobre um tema que me perguntam muito nas redes, nas aulas e até nas conversas com outros professores. É possível aprender 2 idiomas ao mesmo tempo? A resposta rápida é sim, é possível, mas a resposta completa é um pouco mais longa, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Desde que comecei a estudar idiomas, uma das coisas que mais me encantam é essa sensação de descobrir novas formas de pensar. Cada língua tem uma lógica, uma musicalidade e um jeito próprio de ver o mundo. Então é natural que depois de começar uma língua, a gente se apaixone por outra também. Você começa estudando inglês, aí descobre o francês, o italiano, o japonês e aí de repente quer abraçar o mundo. Mas aí vem a dúvida, será que dá para aprender 2 idiomas ao mesmo tempo sem se confundir? E a resposta é, depende. Depende do nível que você está, do tempo que você tem e principalmente do propósito de cada língua na sua vida. Se você está começando agora, é importante criar uma base sólida em uma língua antes de mergulhar na segunda. Por quê? Porque quando você tem uma estrutura bem construída, ou seja, um vocabulário básico, compreensão auditiva razoável e alguma segurança na pronúncia, isso libera, diria, espaço mental para incluir outro idioma. Mas se as duas são novas, o cérebro acaba tentando construir 2 casas no mesmo terreno, sabe? E isso, claro, exige mais tempo, energia e paciência. Pensa assim, se você começou a aprender a tocar piano ontem, talvez não seja o melhor momento para começar a tocar bateria também. Mas depois de dominar o ritmo de um instrumento, o segundo se torna mais fácil. Com as línguas é a mesma coisa. Um dos maiores desafios é a interferência linguística. Se as línguas são parecidas, tipo espanhol, italiano, sueco, norueguês, o cérebro adora misturar tudo. Você pensa em uma, fala a outra, conjuga o verbo errado, e de repente está falando uma mistura das duas. E isso é normal. E acontece porque o cérebro tenta otimizar o esforço. Mas quando as línguas são muito diferentes, por exemplo, português, japonês, finlandês e francês, essa confusão quase não acontece. O cérebro entende que são sistemas separados e cria compartimentos diferentes para cada um. Outro desafio é o tempo. Muita gente acha que vai dividir o estudo igualmente, mas na prática a rotina acaba pesando. Trabalho, família, o cansaço, a falta de foco, tudo isso interfere. Por isso, o mais importante é definir uma língua principal, aquela em que você quer realmente evoluir, e uma secundária, que fica como apoio, curiosidade ou manutenção. Por isso, o mais importante é definir uma língua principal, aquela em que você quer realmente evoluir, e uma secundária, que fica como apoio, curiosidade ou manutenção. Agora vamos para a parte boa, o como fazer isso na prática. Se você realmente quer aprender 2 idiomas ao mesmo tempo, aqui vão algumas estratégias que funcionam e que eu mesmo aplico. Primeiro, escolha línguas diferentes. Evite começar 2 muito parecidas, como espanhol e italiano. Prefira uma de origem latina e outra de uma família totalmente distinta, como alemão, japonês.
e isso reduz o risco de confusão. Segundo, dê funções diferentes a cada idioma. Use um idioma para comunicação, fala e escuta, e outro para leitura e escrita. Por exemplo, pratique conversação em inglês e leitura em francês. O cérebro separa bem quando o contexto muda. Terceiro, crie rotinas alternadas. Você pode estudar uma língua segunda, quarta e sexta, e a outra terça e quinta. Ou fazer blocos de tempo, manhã para uma, noite para outra. O segredo é não deixar nenhuma sumir por completo. A quarta, use métodos diferentes. Se você estuda uma língua com aplicativos e gramática, faça outra com música, séries, livros ou podcasts. Assim a experiência é variada e o cérebro não entra no modo automático. E a quinta, trabalhe com objetivos curtos. Em vez de pensar, vou estudar inglês e italiano por 2 anos, pense em metas mensais. Por exemplo, neste mês, quero aprender a me apresentar em italiano e revisar tempos verbais em inglês. Pequenas metas evitam a sobrecarga. E isso é extremamente importante a longo prazo. Eu, por exemplo, já estudei várias línguas ao mesmo tempo. O alemão e o holandês, por exemplo, são muito parecidos. Então, teve uma época que eu comecei a estudar os dois ao mesmo tempo. E isso foi bem difícil para mim, porque eu achei que isso pudesse me trazer alguma vantagem, mas a longo prazo não foi legal. Eu acabei misturando um ou outro, eu acabei focando mais em um e dei menos atenção ao outro. E com o tempo eu percebi que o segredo ele estava em respeitar os ciclos. Então tem épocas que eu foco mais em um, né, e deixo o outro mais em segundo plano, mas nunca abandono totalmente. Eu sempre mantenho contato, nem que seja ouvindo um podcast, lendo uma notícia ou revisando um diálogo antigo. Aprender línguas, eu diria que é como cuidar de plantas. Algumas precisam de sol todos os dias, outras só de vez em quando, mas todas crescem se você não deixar de cuidar. Outro ponto que poucos falam é o lado emocional do aprendizado. Quando você estuda 2 línguas, é fácil cair naquela armadilha da comparação. O meu inglês está melhor que o meu francês? Será que eu estou esquecendo palavras em espanhol? E isso pode gerar ansiedade. Por isso, o ideal é encarar o aprendizado como algo orgânico, que cresce em ritmos diferentes. Cada língua tem seu tempo e isso não é um problema. Não é uma corrida. Eu diria que é uma maratona. E quanto mais prazer você sente nesse processo, mais natural tudo fica. Agora, em que casos vale a pena aprender 2 línguas ao mesmo tempo? Eu diria que quando você já domina bem uma e a partir daí você quer começar outra, você pode até usar essa língua que você tem um nível mais elevado, mais avançado, como ponte entre a língua nova que você está estudando. Um outro caso é quando as línguas têm funções diferentes na sua vida, quando você usa um para trabalho e outro para viagem. E é claro, quando você tem tempo, organização e propósito claros. Se for por impulso, é fácil se perder, mas se houver intenção e um bom motivo, as duas podem andar juntas muito bem. Então, pessoal, sim, é possível aprender 2 idiomas ao mesmo tempo, mas exige foco, planejamento e autoconhecimento. Aprender línguas é como tocar instrumentos. Você pode tocar guitarra e piano, mas precisa saber qual quer dominar primeiro. E o mais bonito de tudo é perceber que uma língua sempre ajuda a entender melhor a outra, porque no fundo, todas são expressões do mesmo desejo humano, que é o de se comunicar. Bom, se você gostou desse episódio,
Compartilhe com alguém que também está nessa jornada e me conta lá no Instagram do Vida Poliglota se você já tentou aprender 2 idiomas ao mesmo tempo e, claro, como foi a sua experiência. E me conta lá no Instagram do podcast Vida Poliglota se você já tentou aprender 2 idiomas ao mesmo tempo. Vou adorar saber como foi a sua experiência e quais são esses 2 idiomas. Pessoal, muito obrigado por me ouvirem até aqui. Obrigado a todos que estão acompanhando, enviando mensagens. Isso me ajuda muito a continuar o projeto. Compartilhe esse episódio com aquele seu amigo que quer aprender vários idiomas ao mesmo tempo. E lembre-se, aprender línguas é aprender novas formas de ver o mundo. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu!